Tô aqui, começando um vlog muito louco, porque eu não tinha certeza se eu ia gravar ou não, e talvez o áudio fique muito baixo pra vocês. Porém, vamos aproveitar que essa é a viagem mais louca da minha vida. Sabe quando você termina tudo em cima da hora? Pronto, foi dessa vez. E eu esqueci meus documentos em casa, então tô indo viajar só com o título de eleitor eletrônico. Será que esse negócio vai dar certo? Ei, detalhe, não está começando mais um vídeo do canal porque vocês já assistiram a narração inicial, então ele já começou. Mas eu achei que as coisas estavam meio confusas, então eu realmente apareci aqui para explicar um pouquinho para vocês. Vou começar falando daquela situação que eu esqueci os meus documentos em casa. Então, eu fiz tudo muito na correria. Eu decidi que ia viajar com a minha identidade e eu fiz o check-in usando a identidade no computador de casa. E o que aconteceu? Simplesmente eu esqueci a identidade em cima do computador. E o aeroporto aqui de Natal é bem longe da minha casa. Então eu cheguei lá com 1 hora mais ou menos para poder embarcar. Só que quando eu cheguei eu percebi que eu estava sem documentos. E aí eu fiquei louca, porque eu levo quase 1 hora para sair daqui de casa e ir pro aeroporto, então não dava tempo de sair de lá, voltar em casa, pegar e levar de volta os documentos para poder viajar. E não tinha ninguém que pudesse levá-los para mim. Graças a Deus eu fui salva pelo gongo, pelo atendente da TAM que me disse: você pode viajar só com seu título de eleitor eletrônico, porque ele tem sua foto e consta como um documento com foto. Ele é esse aplicativo aqui, e-título, da Justiça Eleitoral. E assim, ó, tem as suas informações e tem a sua fotinha. E ele tem uma autenticação digital que você pode acessar pelo site do TSE. Então, minha gente, isso aqui funciona como um documento com foto em território nacional. Eu embarquei, ninguém me barrou, então tecnicamente esse negócio do título de eleitor deve estar funcionando, vamos ver. Só que eu não vou passar, claro, 15 dias sem os meus documentos. Quando eu chegar lá em Pelotas, vou avisar pro meu pai e ele vai me mandar pelo Sedex. Me salvou real, mas me deixou com muito medo, porque se o meu celular arriasse durante o trajeto eu ia ficar sem nenhum documento. Consegui embarcar normal aqui em Natal. Só que, gente, eu tava indo pra Pelotas, porque ia ter um casamento de uma amiga minha. E, saindo de Natal indo pra Pelotas, você pega um voo Natal-São Paulo. Em São Paulo, geralmente, você espera um pedaço. Zero dignidade aqui, porque o voo foi péssimo, eu não consegui dormir nada. Tô com dor no pescoço. Mas eu tava preocupada, né, gente, com esse negócio de estar sem os documentos. E pra completar, no meio do voo, eu percebi que a mulher só tinha me dado um cartão de embarque, que no caso era o cartão de embarque, que era pra eu chegar aqui em Guarulhos, mas não tinha o cartão de embarque de Porto Alegre. Então eu fiquei, meu Deus, será que eu perdi, etc. Então eu tive que descer e fazer um rolê pra poder encontrar um lugarzinho com totem para poder imprimir, mas agora tá tudo tranquilo e eu tento por muitas horas até pegar o próximo voo, que é só de 5h40 da manhã, são 3 e pouquinho. E eu já não sei o que fazer porque não tem muitas coisas abertas no aeroporto nessa hora, não é mesmo? Aí você pega um voo São Paulo-Porto Alegre. E aí, chegando lá em Porto Alegre, você ainda pega um ônibus que leva entre 3h30 e 4 horas para chegar a Pelotas. Ou seja, são mais ou menos umas 12 horas de viagem. E eu tava morrendo de medo de ficar sem os meus documentos. E o pior, eu sabia que ia funcionar nos aeroportos, mas eu tava com muito medo de não funcionar na rodoviária para comprar passagem. Além disso, eu não ia sair imediatamente de Porto Alegre e ir para Pelotas, porque eu precisava passar no shopping para comprar um sapato. Porque eu fui pro casamento sem ter um sapato que combinasse com a minha roupa. E aí eu ainda tinha que fazer todas essas voltas e, meu Deus, foi um dia muito tenso, porque eu não sei vocês, mas eu tenho muita agonia de acontecer qualquer coisa, eu estar sem os meus documentos e não poder provar quem sou eu. Imagina se eu morro, se eu vou para o hospital, alguma coisa assim, e me tiram como indigente, ninguém sabe onde eu tô. Desculpa, gente, entrei praticamente em pânico, mas vocês vão ver aí como foi o desenrolar da história. Quando eu cheguei em Porto Alegre de manhã, eu primeiro fui na rodoviária e aí eu comprei a minha passagem já pra ter certeza que eu ia conseguir comprar, que eu não ia precisar desenrolar uma acomodação lá em Porto Alegre mesmo. E aí eu
coloquei minhas malas no guarda-malas lá da rodoviária e fui no Shopping Moinhos, que é um shopping bem grande, bem chique, que tem lá, que tem umas lojas legais. Inclusive eu fui na Sephora porque as pessoas aqui de casa tinham umas encomendinhas. Eu consegui comprar o meu sapato também e por volta mais ou menos das 3 da tarde eu peguei o ônibus de volta para Pelotas. Nesse meio tempo eu só consegui dar uma carregadinha no meu telefone, assim, uns 15 minutinhos nos totens que tem na rodoviária lá de Porto Alegre. Então foi bem corrido, foi bem cansativo, mas mais ou menos umas 9 horas da noite estava eu lá já em segurança com a minha família lá em Pelotas, porque a minha avó e a minha tia foram me buscar na rodoviária. E aí no dia seguinte que eu cheguei, eu não fiz muita coisa, mas eu fui com a minha amiga e a mãe dela dar um rolê pelo centro da cidade para procurar um acessório de cabeça para ela colocar durante o casamento. E aí eu vou colocar uma foto dela com o acessório que a gente acabou encontrando lá. E foi muito engraçado porque a gente viu vários caros para alugar e terminou comprando numa loja baratinha. Aí passou o outro dia e no outro dia foi o ensaio do casamento e eu fui lá assistir o ensaio, porque na verdade era para as pessoas que iam participar da cerimônia, né, os padrinhos, etc. E eu fui de gaiata do navio só para encontrar com ela e as minhas outras amigas e ri muito durante o ensaio porque eles fizeram muitas palhaçadas. Para o público e rezava a missa em latim, virado para o altar. Então a gente na igreja só ficava de presença, então rezava o terço. A gente passava a missa rezando o terço. E comungava, né? Mas não tinha. Assustador, né? Como as pessoas não eram ensinadas a ter um relacionamento com Deus. Não era, a gente não sabia. Quando era E tudo que Deus pecado. queria. Por exemplo, caía um temporal no domingo de manhã, eu não ia à missa. Ah, é pecado. Então quer dizer, Deus, vamos dizer, é mau, porque condena uma criança. Chove forte, não pode faltar. Né? Deus entende que a gente não foi, não é porque não quis, é porque pode adoecer, essa coisa, não é? Sim. Eu acho que tu não é, vamos dizer, mais cristã porque tu vai à missa ou porque tu não vai. No caso, o teu interior é o que vale. Mas hoje a gente sabe isso. Mas no meu tempo, não. Minha ideia desse momento era gravar um Get Ready With Me com vocês. Mas, gente, eu tive um sufoco tão grande pra fazer o cabelo que eu tava atrasada. E eu ainda ia encontrar com as meninas, né? A noiva e algumas madrinhas no salão, porque eu ia de carona com elas. Então, eu saí correndo, não consegui nem colar os meus cílios postiços na casa da minha avó. E aí eu até terminei colando lá no salão. Mas, assim... fui pronta e olha como foi o casamento. A gente chegou muito tarde do casamento, porque eu fiquei até o finalzinho. E assim... no outro dia, eu tava sem ânimo pra nada. Porém, contudo, todavia, era dia de votação e eu tinha que justificar o meu voto. Mas olha só, nesse meio tempo, o meu pai tinha mandado pra mim os meus documentos. Então, ele mandou pelo SEDEX, que foi uma nota preta, mas eu já estava devidamente documentada para poder justificar o meu voto. E aí, depois que eu justifiquei o meu voto, eu fui almoçar com a minha avó na casa da minha tia. E depois disso a gente foi dar uma voltinha lá na Praia do Laranjal. Na verdade eu tava muito cansada porque tinha chegado muito tarde do casamento, então enquanto o pessoal dava um rolê por lá, eu cheguei lá na casa que a minha avó tem e eu arriei e dormi e só acordei na hora de ir embora. Então tem pouquíssimos flashes dos momentos da gente indo e voltando no carro, mas assim, não aproveitei muito não. E aí, nesse meio tempo, um dia eu saí à tarde pra passear com a minha amiga Bruna. Dando uma volta pelo centro de Pelotas. Eu tentando gravar um pseudo-vlog, porque não tem jeito, gente. Eu não consigo gravar em todos os lugares por aqui. Mas eu vou mostrar um pouquinho pra vocês das ruas. Pelotas tem uma característica muito interessante, que as casas do centro são muito antigas. É bem diferente lá de Natal, porque lá o pessoal derruba e construi coisa em cima. Aqui não. Então, eu vou virar...
Deixa eu apresentar pra vocês, que eu falei o nome dela, mas não apresentei, né? Essa é a Bruna, minha amiga da igreja. Oi, gente. Então, vou virar o telefone que vocês já enjoaram na minha cara. E ela me levou pra dar uma voltinha pelo centro histórico de Pelotas. Então, Pelotas é uma cidade que tem muitas casas antigas. É uma cidade muito antiga, na verdade. E era uma cidade muito rica. Então, tem muitos casarões antigos. Alguns deles foram restaurados e você consegue visitar. E outros estão, assim, sofrendo, mas que mesmo assim merecem uma visita porque tem uma arquitetura muito bonita. Então, ela me levou para conhecer boa parte dos patrimônios históricos da cidade, né? Inclusive, a cidade é tão conhecida por isso que tem o folhetinho do patrimônio cultural da cidade e é bem explicadinho. Não vai dar para eu contar todas as coisas aqui, mas das que eu visitei, eu vou botar um textinho explicando cada uma delas. E olha só que legal, gente. Aqui tem a foto do casarão, né? E aqui tem um modelo da frente para que as pessoas que têm deficiência visual possam entender a exposição. E esse aqui é o jardim do prédio da Secretaria de Cultura, viu, gente? E é aberto ao público, você pode entrar, só precisa dar o nome e o seu documento lá na frente. Além deles contarem a história do doce, eles vão contando a história desse casarão, que era de uma família que vivia na época escravocrata. Então tem muitas coisas, assim, muitos detalhezinhos, tanto da arquitetura do lugar que foi restaurada, quanto dos modos e costumes da época, assim. Inclusive dá pra você visitar o subsolo da casa, que é ao mesmo tempo meio assustador e muito bonito. Talvez eu trema um pouco, gente, vocês relevem, mas é interessante mostrar pra vocês os estuques que enfeitam o teto. Esse aqui é da sala de jantar, vocês estão vendo bem aqui na imagem. Aqui, o prato e os talheres que representam. E o dono dessa casa aqui, ele era representado por uma raposa, então aqui nesse cantinho tem uma raposa. Ali junto do lustre também tem várias cabecinhas de raposa. Isso tudo foi restaurado, claro, mas é da decoração da época tradicional explicar o que cada aposento era no teto. Esses azulejos aqui não são os azulejos originais da casa, mas eles são feitos pela mesma empresa que existe desde a época da construção, acho que em 1879. Os únicos originais da casa são esses aqui, ó, que eles foram encontrados inteiros nas fundações, porém o pessoal resolveu fazer um mosaico com eles. E aí, quando os restauradores viram que tinha sido feito isso, mandaram
recolar, digamos eles, do jeito que era, para mostrar, para preservar de verdade como era historicamente, né? E tem essa portinha aqui e dá para os fundos da casa, que na verdade deveriam ser maiores, mas estima-se que foi vendido um pedaço do terreno. Isso aqui são latas de doce que foram produzidas aqui pela região de Pelotas. Nem todas essas marcas existem hoje em dia, mas tem algumas que ainda são vendidas. E aí também teve um dia que a minha avó me fez com ela pegar um ônibus, dar uma volta gigante lá no Laranjal e depois ir pro shopping, porque é no meio do caminho entre Pelotas e Laranjal. E assim, a gente tomou um café lá e depois voltou. Mas foi bem aquele tipo de passeio pra realmente você conhecer a região. E aí, no dia do casamento, tinha uma parte lá que tinha um chão de brita. E deu uma estragadinha no meu sapato, então eu tive que levar pra consertar. E nesse dia a minha avó tinha fisioterapia, então eu dei um rolê sozinha pelo centro de Pelotas. Isso é uma das coisas tristes que acontece quando as casas ficam fechadas, porque esse casarão estava fechado há um tempo e o Instituto Histórico Geográfico estava até querendo requerer ele para colocar a sede aí, né? Só que não sei por que motivo, fogo hoje. Parece que o incêndio está bem feio. Eu tô aqui dentro do provador da C&A, mas por que, Bárbara, em Natal não tem C&A? Tem C&A, porém não vem as mesmas roupas para Natal que vem aqui para Pelotas, né? Porque aqui tem clima frio, então essa época que é a época de troca de coleção, tem sempre uns casacos, umas coisas num preço mais legal. Fui com a minha avó dar uma volta no mercado público, comer um docinho e o pessoal tava se preparando porque ia ter um show do lado de fora, então tava muito movimentado. Tem um olhar. Uma coisa muito legal que aconteceu é que as minhas amigas da igreja lá de Pelotas, a Jana, a Jennifer e a Bruna, elas se reuniram e fizeram um jantarzinho pra mim. E aí foi uma festa muito legal, porque a gente ficou acordado até mais tarde, conversando, e é ótimo poder passar tempo assim com as amigas que você gosta, mas que moram longe. E durante a minha estada em Pelotas começou a Feira do Livro. E eu fui com a minha avó dar uma voltinha por lá, dar uma olhada nas livrarias, o que elas tinham para oferecer. E eu acabei comprando algumas coisinhas no sebo. Vocês me desculpem se o ângulo ficar um pouco esquisito, tá? Mas eu tô aqui no meio da minha bagunça pra arrumar coisas em mala. E eu resolvi mostrar pra vocês logo o que eu comprei na Feira do Livro, porque sim, eu comprei algumas coisas. Então, eu comprei esse manual do Peninha, que é, como é que se diz, reimpressão do original de 1973. Por que eu comprei esse do Peninha? Porque você adora o Peninha, Bárbara? Não, gente, é porque eu sou jornalista e esse manual é sobre isso. Eu queria dar uma olhada no que eles estavam contando para as crianças sobre jornalismo em 1973, enquanto nós ainda estávamos passando pelo período da ditadura militar. Então, eu quero dar uma olhada nele depois, mas ele é muito bonitinho também, né? Eu tenho outro manual desse que é da vovó Donalda, e o da vovó Donalda, ele fala um pouco sobre alimentação e aí como é que surgiram, digamos assim, as comidas, surgiram, né?
as comidas e tem umas receitas. Esse aqui é diferente, eu acho que ele é mais história da profissão e etc. E eles vão contando meio que uma historinha e junto dessa historinha vão dando algumas informações. Quando eu leio, eu conto pra vocês lá no Instagram se é legal ou não. Uma outra coisa que eu comprei foi essa aqui, ó. A Nova História e Glória da Dinastia Pato, que é um quadrinho DuckTales, eu acho. Esse aqui é o número 1, tá? Não sei se tem outros, mas eu só vi lá esse aqui, número 1. O meu pai, ele coleciona a primeira, né, que foi escrita por Karl Barks. Então, eu não sei se ele vai gostar dessa, mas eu comprei pra dar de presente pra ele. Não abri ainda. E eu comprei alguns livros antigos que foram, ou que estavam lá, tipo, e cada um deles foi R$5, tipo, muito barato, né? Esse aqui, O Silêncio, dos... Gente, não, vocês acham que eu vou conseguir dizer esse nome? Não sei. Eu acho que é Shusaku Endo. Esse cara escreveu o livro que foi a base para aquele filme Silêncio, do Scorsese. Eu assisti o filme é muito legal, assim, claro que você tem que ter um bocado de paciência, porque como o filme não tem trilha, pode ser um pouco enfadonho, e a história em si, ela não é ruim, mas ela é agoniante, sabe? Então, você tem que ter bastante paciência pra assistir, mas é incrível. E ele fala sobre... Olha, ele pertencia a uma pessoa chamada Susana Gaia, e ele fala sobre... os cristãos que levaram, os católicos, na verdade, que levaram essa fé para o Japão, né? E como eles foram tratados lá. Vou ler depois também, conto se é bom, mas eu sei que esse é um livro um pouco pesado, digamos assim. Pelo menos a temática e o assunto. Eu comprei esse aqui, Robson Suíço. Eu não sei se é exatamente a mesma história, mas quando eu era criança eu gostava muito de um filme da Disney chamado Os Robson Suíços. Então, eu comprei. É um livro, acho que infantil, mas não chega a ser... ele é ilustrado, sim. Mas ele não é um livro curtinho. E eu quero saber se é exatamente a mesma história. Eu comprei porque eu achei a edição bonita, de capa dura. E sim, gente, eu tenho um fraco por livro de capa dura e tava bem inteirinha. Então, eu sempre olho pra ver se tem algumas coisas legais. E as duas coisas mais legais que eu achei nesse sebo foram esses livros aqui, ó, de Contos dos Irmãos Grimm. O chato é que eu só achei 2 edições, A1 e A4, que é essa verdinha aqui. Mas eles têm, ó, um desenho em baixo relevo. E o livro dentro é muito bonito. Ele é todo ilustrado. E tá bem inteirinho também. Assim, os dois também inteirinhos. Não falta página, aqui tem uma amassadinha, mas não faltam páginas. E eles são ilustrados. Então eu achei muito legal. Só não prestei atenção exatamente quais são as histórias que tem nesses livros. Mas eu gosto muito dos contos dos Grimm, então pra mim valeu a pena. Então eu comprei esse vermelho, né, que era o número 1. Não conheço essa história, Raposa e a Pomada e tal. Ele tem umas manchinhas. Mas assim, nada que não dê pra consertar. Tá, uma pinturinha. E esse aqui, que é o número 4. Ele também tem o mesmo desenho, só que tá um pouquinho mais difícil de mostrar na imagem. Não sei porquê, mas o desenho tá bem inteirinho também. E ele, por dentro, essa parte aqui é igual. Olha, eu nem tinha visto que tinha foto deles. Foto não, né? Um desenho. A única coisa que nesse aqui tem ruim é que alguém grifou essa primeira frase aqui. Mas o resto do livro tá tudo bonitinho e é ilustrado, como eu disse. Então, eu achei muito legal essas edições. Eu nem prestei atenção de quem são. Deixa eu dar uma olhada aqui. Editora Edgraf, São Paulo, Brasil. Eu não conheço essa editora, mas acho que deve ser coisa muito antiga. De qualquer maneira, eles custaram R$5, então foi muita pechincha, muita mesmo. E aí, além da Feira do Livro, tava tendo Oktoberfest em Pelotas.
Era em novembro, mas ainda estava tendo Oktoberfest. Então eu fui com a minha tia, minha prima e minha avó dar uma voltinha por lá e ver como é que estavam as coisas. Eu não bebo cerveja e eu não danço música alemã. Então eu fui pra comer no Café Colonial, gente. Vamos ser sinceros. Uma das coisas que eu amo fazer quando eu tô lá em Pelotas é ir na Feira Livre. Porque assim, é um pouco diferente das feiras que tem aqui e tem lá. Eu acho ligeiramente mais organizado, assim, até pelo lugar onde acontece, que é numa praça grande, você vai circulando a praça e você vê todas as barracas, né? E os produtos também são ligeiramente diferentes. Então, era a época de morango, por exemplo. Então, você conseguia encontrar morango bem barato para comprar lá. Esse tipo de coisa você não consegue encontrar aqui, tipo morango em Feira Livre, a granel, né? E se vocês acharam que viajar sem os documentos era a coisa mais louca que tinha acontecido comigo nessa viagem, estão enganados. Porque eu fiz dessa vez um negócio que nunca tinha acontecido comigo antes. Eu fui com a Bruna e a Jennifer para São Lourenço, que é uma cidade pertinho de Pelotas. Lá a gente ficou na casa de uns irmãos da igreja, né, na casa da Luísa. E a gente foi se divertir lá, né? São Lourenço é praia, então a gente foi tomar um mate na praia porque tava frio e conversar. E a gente olhou o horário do ônibus errado, do último ônibus. E acabamos sem ter como voltar para Pelotas. E assim, a gente tentou várias alternativas. Como a gente já tinha perdido o ônibus próprio que saía de São Lourenço para Pelotas, a gente tentou um que viesse de Porto Alegre e parasse lá. Um ônibus até parou, mas não podia pegar a gente ficou esperando na estrada. Terminou que os pais da Luísa vieram trazer a gente de noite, de volta. Mas assim, foi a maior adrenalina e que loucura esse dia, viu? Nunca queiram perder um ônibus. Gente, chequem sempre os horários de vocês. Depois disso, eu peguei um ônibus para voltar para Porto Alegre. Para passar 2 dias lá, porque eu queria ver os meus tios que moram em Porto Alegre. Então, eu fiquei na casa de um deles, passei mais 2 dias antes de ir embora, né? Lá em Porto Alegre, eu não vou dizer que eu fiz muita coisa, mas eu visitei os meus tios. É muito bom pra mim ter essa oportunidade de viajar e estar com eles, porque assim, sempre morei muito longe, então não vou dizer que a gente tinha aquele contato super estreito e super constante, mas eu amo minha família, gente, pra mim faz falta não vê-los, né? Então, por isso foi muito bom. E aí eu dei uma voltinha no shopping também, porque aconteceu que eu precisava comprar uma malinha de bordo para levar as coisas de volta. Vou começar com essa frase, esse trechinho do vlog, porque a verdade é que eu vim no shopping porque eu preciso comprar uma mala de mão, só que achei muito cara as que eu vi. E eu vim tipo muito rapidinho aqui. Ia voltar pra ir na casa do meu tio, mas não sei se vai dar certo isso, porque honestamente eu ainda tô pensando nesse negócio da mala de mão e calculando se a que tem dá pra eu comprar, se a que tem cabe no meu orçamento, como é que eu vou fazer. E aí eu precisei enfrentar aquela longa viagem de volta, mas não teve, obviamente, as 4 horas de viagem entre Pelotas e Porto Alegre no mesmo dia. Mas eu peguei o avião no final da tarde em Porto Alegre e só cheguei em Natal de madrugada. E claro, foi maravilhoso viajar. Eu já fui para o Rio Grande do Sul várias vezes, porque como eu expliquei, a minha família, por parte de pai, é de lá.
mas é um lugar que eu gosto de voltar. E assim, ver a família é maravilhoso, ver os amigos também, poder matar saudades e, obviamente, com essa desculpa tão feliz que foi casar uma amiga, né? E aí eu queria contar pra vocês que sim, vamos ter mais um vlog de viagem pro Rio Grande do Sul, vocês vão ficar enjoados de tanto conhecer Pelotas. Mas eu vou viajar agora no final desse ano de novo, que é pra passar o Natal por lá. Mas vai ter umas outras escalas e aí eu vou contando pra vocês pelos stories. Então me sigam no Instagram pra saber, porque os vídeos que vão entrar aqui são pré-gravados, os vídeos da viagem mesmo vocês só vão ver quando eu já tiver voltado, porque eu não vou levar computador pra editar. Mas se você gostou desse vídeo, por favor, me deixe um joinha, compartilhe ele com seus amigos que querem fazer turismo no Rio Grande do Sul, porque Pelotas não é uma cidade muito comentada, mas é uma cidade legal de se conhecer. Se inscreve no nosso canal e ative o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade que a gente postar aqui. Me siga também nas redes sociais, porque lá a gente conversa sobre outros assuntos. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima!